Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro e hoje um tipo de vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Há um tempo atrás, gentilmente, o nosso colega Ricardo, José Ricardo, Papa Yankee 2, Victor Oscar X-Ray, forneceu para nós, começou a importar para nós, alguns kits QRP. Na época, eu achei muito interessante, até comentei na postagem, que está aqui no link, aqui embaixo no link, postagem original, lá no nosso grupo Radioamadores de Apartamento, eu achei interessante a relação custo-benefício de comprar direto com o Ricardo do que comprar pelo eBay. Na época, o Ricardo acho que estava vendendo a R$70 ou R$45, esperando 2 meses e tudo mais, né? Então, como a diferença de preço, eu até comentei, é basicamente o valor de 2 pizzas, valeu a pena comprar direto com o Ricardo. Outra coisa que eu achei interessante também de comprar com ele foi que ele, de certa forma, dá uma garantia. Se faltar algum componente, o Ricardo dá um jeito lá, ele manda outro kit. De repente, se isso acontecer também com o vendedor do eBay, eles entregam outro kit, sim, tá? Mas demora um pouco mais. Como eu queria resolver uma coisa ali num fim de semana para montar o vídeo e dividir com vocês a proposta, eu optei direto comprar com o Ricardo aí, que está de tempos em tempos fornecendo brindes aí para a gente sortear e coisas legais. Então é um parceirão aí do grupo Radioamadores de Apartamento e eu particularmente aí no que puder ajudar ele da forma que ele nos ajuda, eu vou ajudar, ok? Então, graças ao Ricardo, que eu acabei comprando o kit com ele, eu conheci esse transceptor, né, chamado Fortinayer, tá? Fortinayer, ou algo parecido aqui na minha pronúncia meio macarrônica do inglês, que basicamente é um kit QRP, é um transceptor QRP de amostragem direta e frequência fixa. Uma montagem muito gostosa de ser feita. Vou mostrar algumas fotos aqui para vocês. Tem vários vídeos na internet, depois eu posso postar alguns vídeos aqui no nosso canal de como ele funciona. Mas no vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que vocês estão habituados, tá? Vou falar um pouquinho da parte teórica e algumas dicas de montagem desse kit, ok? Esse projeto originalmente foi desenvolvido pelo colega Wayne Burdick, November 6 Kilo Romeo, ok? Ele desenvolveu através da NorCal, que é um grupo de QRP, esse projeto chamado Fortinayer, tá? Basicamente tem aqui também, eu vou deixar esse PDF no link aqui embaixo para vocês baixarem e lerem. Esse é o projeto original, tá? Dele. Nesse projeto original, trabalha com 9 volts, Full QSK, é interessante. Tem a listinha de componentes, tem o design da placa de circuito impresso e tem o diagrama esquemático, né? A lista dos componentes, aqui o boom, né, dos componentes, e logo abaixo aqui o diagrama esquemático do transceiver, né, do transceptor, que recebe e transmite em 40 metros na frequência de 7026. Ok? O que eu achei interessante do projeto original, deixa eu girar aqui, é que ele é bem simples. Mais simples que o kit, digamos, adaptado pelos colegas chineses. Vai menos componentes no projeto original, tá? Quem gosta de montar usando as técnicas de Manhattan Style ou Debug, ou fazer uma plaquinha, vale a pena também. Mas é muito parecido. O kit e o projeto original são muito parecidos. Infelizmente, eu encontrei o kit no valor de $50. Eu achei um pouquinho pesado $50 para mim, a compra desse kit diretamente da NorCal, né? Eu acabei optando comprar lá com o Ricardo e estou feliz aí. Deu um resultado bem interessante, tá? Principalmente como um estudo. Em ambos os casos, no QRP Kit chinês e no original,
não se compara a um receptor, sei lá, de qualidade, ok? Você não vai ter a mesma recepção de um Elecraft. Não vai ter a mesma recepção de um SDR ou de um circuito de dupla ou tripla heterodinagem. Tá? Não, não se compara. A proposta aqui é um kit que você possa montar e ter o prazer de receber e transmitir, se a propagação ajudar, em 40 metros em CW. Ok? Não é para você colocar isso e comparar com os seus rádios que você tem aí no seu chá. Que é legal você, pelo tamanho do projeto, é você deixar dentro da sua mochila aí, quando for passear com a família, esticar um pedaço de fio e tentar fechar um contatinho numa viagem, alguma coisa assim. A proposta é QRP aqui, tá legal? Não vão aí embaixo colocar as perguntas no vídeo falando assim: ah, eu tenho um Foxtrot Tango 897, ele é tão bom quanto? Não, não é, né, gente? Não é. Nós estamos falando de um negócio que custa aí $13 e outro que custa quanto? Um pouco mais. Então, já começar pelo preço. Mas mesmo assim, como estudo, vale muito, muito a pena. O pessoal que está com muito tempo com ferro de soldar na gaveta, é o bom momento de tirar o ferro de soldar e se divertir um pouco, ok? Gastar um pouco de energia elétrica, não só com RF. Nota, no circuito original ele tem um driver e um amplificador e um transistor amplificador de saída, um FET, um transistor aqui comutador, um amplificador de saída e um misturador num cristal. Basicamente é isso que ele tem. Aqui, ó, FortiNair, né, direto no Google, e que vocês vão encontrar várias opções de pessoas vendendo no eBay, etc. Mas eu particularmente recomendo que vocês comprem com o Ricardo apenas pela questão de praticidade, que rapidinho chega aí para vocês e vocês já montam isso, tá? Nada impede de comprar via eBay, nada te impede de construir o seu. O pessoal que gosta e tem tempo, eu acho muito legal construir, partindo do projeto original, tentar redesenhar e experimentar. Ok? Ah, eu estou fazendo publicidade para o Ricardo? Sim, estou. Que fique muito claro que esse vídeo ele é em pagamento, vamos dizer assim, pelas contribuições que o Ricardo está fazendo para o nosso grupo Radioamadores de Apartamento lá no Facebook, e eu devo isso a ele, ok? Logo, logo nós vamos ter sorteio de brindes que o Ricardo forneceu. Então, outros amigos nossos compraram coisas com ele, sem problemas. Eu tenho amigos pessoais que trabalham aqui comigo. Um deles é o Diógenes, comprou equipamento com ele e foi muito bem atendido. Eu acho que eu tenho que reconhecer aí algumas pessoas que estão fazendo coisas boas para o nosso grupo. Ok? Um deles é o Ricardo. Bom, na parte prática, como que isso foi resolvido? Aqui eu tenho algumas fotos que eu vou mostrar para vocês, onde nessas fotos demonstra o que eu consegui chegar na montagem, tá? Eu cheguei então numa bateria de lítio polímero, o kit está aqui dentro dessa caixinha, e aí o batedor comum MFJ tradicional, straight key, bem tradicional, tá? A montagem, o kit chega para nós basicamente com os componentes e uma placa. Essa placa tem uma boa qualidade, tá? A placa PCB, né? O painelzinho dele tem uma excelente qualidade. Eu fiquei impressionado assim ela é toda aí, o tipo de fibra que ela usa é um pouquinho mais grosso que outros kits chineses. Ela tem ilhoses, né? Ela é muito bem feitinha. O silk dela é bom. Eu não encontrei nenhum defeito impresso na placa, o que é comum, né, nesses kits baratos chineses, encontrar alguns defeitos na impressão. Eu não encontrei. Vem a quantidade de componentes exatamente na medida que você precisa. Vem até uns transistores a mais, alguns capacitores a mais, tá? Basicamente ele é composto pelos toroides, os cristais, os capacitores eletrolíticos, alguns chokes, alguns diodos, capacitores, resistores e os transistores de funcionamento do kit, ok? Ao montar, depois que eu montei, eu cheguei nesse resultado. Então o que eu posso falar para vocês durante a montagem é: comprem ou encontrem ou arrumem emprestado aqueles alicates de dobra. É um alicate para fazer dobra. Vale a pena para você dobrar os terminais aqui e ficar com uma aparência limpa na montagem, tá?
Principalmente como você vai notar que o layout de montagem dos resistores é na vertical e não na horizontal, é importante fazer essa dobrinha, esse ganchinho nos resistores, tá? Para que você não apenas dobre diretamente no componente, porque ela pode criar aqui uma tensão mecânica no componente e ele quebrar. O lead, né, o terminal quebrar. Então use aqueles alicates de artesanato que fazem dobras para arame, para fazer uma pequena dobrinha aqui. Ou então o próprio alicate de bico, vocês conseguem fazer o ajuste do formato aqui do componente para você encaixar na placa, e soldagem tradicional, usando solda de boa qualidade fininha, temperatura do ferro não muito alta, vai que vai muito tranquilo, tá? Ele já acompanha os jacks. No jack de cá você vai ligar o batedor, no de cá você liga um fone de ouvido. No fone de ouvido a qualidade de áudio é razoável, tá? O ideal é você ligar ele no amplificadorzinho externo, alguma coisa assim. Mas dá para ouvir alguma coisa ali sim. Esse trim pot você faz o ajuste do hit, ou seja, você pode levemente alterar a frequência de recepção do cristal. O cristal já vem na frequência de 7023, portanto no trecho ali de operações em CW dos 40 metros, ok? Antes que as perguntas aconteçam, não dá para fazer digital, não dá para fazer fonia. Isso é um QRP, é um transceptor de Continuous Wave, tá? De CW. Tá? Operações em Morse, Morse Code, código Morse, ok? Então não dá para injetar áudio, não dá para injetar dados digitais, não é esse, o projeto não tem essa função. Dá, mas vai ficar um som estranho, né? Quer dizer, pode ser que não te decodifiquem, quer dizer, dá para tentar você e algum colega que montem fazer algum tipo de experiência, assim, injetar talvez sinal digital e ver se do outro lado decodifica, mas não é USB, né? Quer dizer, ele não modula em single sideband, né? Ele modula em portadora contínua, então não sei como que vai ter o seu resultado aí. Em CW funciona e funciona bem. Potência, né? A gente que gosta sempre de saber as potências dos equipamentos. Meio watt, tá? Apesar da documentação dele falar que ele dá 1 watt, 1 watt e meio, eu não consegui encontrar. Com 12 volts de tensão, eu consegui encontrar meio watt na saída do transmissor, ok? Ele consome de energia aproximadamente 3 watts, 3 ou 3 watts e meio de consumo, e transmite em RF meio watt, típico QRP, ok? Eu li alguma coisa a respeito da troca desse. Na verdade, eu realizei na minha montagem, que essa foto aqui era dos componentes originais. Na montagem que eu fiz, que eu estou com ele aqui, eu troquei esse transistor por um BD139, BD139. Eu alcancei na saída aqui próximo de 1 watt. No transistor original, meio watt. Na prática, meio watt, 1 watt não vai mudar muito aqui para quem vai te ouvir não, tá? Antena para isso, não dá para usar antena encurtada para 40 metros, né, gente? Uma long wire aí já vai funcionar bem, tá? Tem que ser uma antena aí, pelo menos um dipolão, ou então uma long wire para não perder na antena, digamos assim. Porque se você ainda encurtar meio watt e tentar transmitir, é muito difícil alguém te captar. A não ser que a estação que vai te receber seja muito boa, com antenas direcionais. Aí com certeza ela consegue te encontrar no meio do ruído e da baixa potência que você está transmitindo, né? Mas não espere um sinal comparável com transmissores de 100 watts ou 1000 watts, que é o que a tua licença permite. Ok? Detalhe construtivo. Os toroides. 11 voltas nesse de cá, 16 voltas no de lá. Esse aqui é o da saída, né? É do filtro da saída, o P de saída, ele usa 16 voltas. E esse choke aqui usa 11 voltas. Tá? Tenta manter a montagem mais limpa possível, solda limpa, quer dizer, os procedimentos tradicionais para uma montagem de um kit True Hole, ou seja, não usa componente SMD. Eu uso óculos e tenho um óculos de lente magnificadora, vamos dizer assim, né? Pessoal que tem uma visão aguçada, aí não vai ter problema nenhum. Eu, mesmo que os componentes desse tamanho, eu tenho que usar
a lentezinha ali e vai que vai tranquilo, ok? Bom, como eu tinha comentado, então, eu cheguei nesse resultado, usei uma caixinha. Que caixinha é essa aqui? Essa caixinha é a caixinha de reator de lâmpada fluorescente, tá? Eu quis aí dar um propósito para esses malditos reatores aí que incomodaram tanto as nossas bandas, né? Eu quis fazer uma homenagem a esses finados reatores e colocar o nosso transceptor dentro de uma caixinha de reator aí apenas para relembrar a época que eles tantos nos incomodavam. Agora eles podem ser úteis para alguma coisa, ok? O conjunto inteiro fica muito portátil, viu, gente? Muito, muito portátil. Olha, comparando aqui com o fone tradicional, você está vendo que é tudo muito pequenininho, né? E um detalhe aqui, eu optei em colocar um borne aqui para o aterramento dele. Não vem esse borne, tá? Não vem esse jack aqui. Não vem o BNC. Então eu coloquei aí apenas para facilitar o aspecto final da coisa. Ok? Eu botei esse borne de aterramento que durante a operação vale a pena você aterrar para evitar retorno de RF pelo fone, né? Alguma coisa aí que pode comprometer o teu funcionamento. E finalmente ele ficou com essa carinha aí. Eu fiz durante os testes eu deixei uma chave, botei uma pequena chave táctil, né? Aquelas tic-toe, né? Aquelas chavinhas aqui ao lado, em paralelo com o keyer. Apenas para quando eu usava o keyer num outro transceptor, eu podia testar pressionando essa chavinha aqui. Aí uma opção minha, não necessariamente precisa fazer. Tá bom? Basicamente é isso. Fica sempre aquela questão, né? Vale a pena? Vou gastar meu dinheiro? Não, olha, vale a pena. Principalmente quem gosta de eletrônica, tá? Quem gosta de montar, gosta de radioamadorismo e eletrônica, quem gosta de montar os seus projetos, vale muito a pena. Ok, rapaziada? Vou agora também falar com vocês aqui na sequência sobre o diagrama de blocos do circuito e como funciona o caminho de entrada e saída, né, de transmissão e recepção dos sinais passando por todos esses componentes eletrônicos aqui. Essa região aqui, ó, do circuito corresponde a um amplificador de áudio de saída, ok? Esse amplificador de áudio usa como base um LM386. O LM386 é um circuito integrado que ele contém praticamente dentro dele todos os componentes básicos para um amplificador de áudio de boa qualidade. No link aqui embaixo da tela eu vou deixar todos os datasheets para depois vocês e rapidamente você consegue implementar ele nos seus circuitos, tá? Construir os seus amplificadores usando transistores convencionais em push-pull ou classe AB ou classe A mesmo, pode trazer bons resultados. Mas para esse projeto adotou-se, né, o uso desse semicondutor, desse circuito integrado que funciona bem, ok? Funciona razoavelmente bem. Não tem grande surpresa. Ele é muito comum em vários outros equipamentos, tá? Bom, como eu estava comentando, então, essa região do circuito corresponde ao amplificador que vai pegar o sinal recebido, passando por esse indutor aqui, e enviar para o speaker, para o fone, ou para uma caixa de som externa para você ter uma pequena caixa amplificada externa para você ter um pouco mais de volume de áudio, ok? Bom, essa região de cá corresponde ao side tone. O que é o side tone? Quando você pressionar a chave do manipulador key, ele vai produzir um tom. Vai ser transmitido o sinal, né, o continuous wave, a portadora, mas localmente você vai ouvir um tom. Isso facilita para você monitorar o que você está transmitindo, ok? QRPs, né, kits QRP mais simples, como por exemplo o Pixie, eles não têm um side tone. Então é comum ao manipular você não ouvir o que você está transmitindo,
apenas o barulho ali do teu batedor, né? O clique-clique do próprio batedor. Então esse pequeno oscilador aqui, ele acaba sendo interessante para te permitir que você ouça exatamente o que você está transmitindo. A frequência dessa transmissão, desse som gerado aqui, melhor dizendo, a frequência desse som gerado, ele é definido por esse conjunto de capacitores aqui, esses 3 capacitores. Mudando o valor desses capacitores, você tem uma variação no tom. Mudando o valor dos resistores também, mas nos próprios capacitores, ou esse próprio resistor aqui, se você trocar ele por um trim-pot, você vai conseguir algum tipo de ajuste na frequência de som que você está utilizando como side tone. Está por volta de 700 Hz, ok? Por volta de 700 Hz. Então nós temos aqui o estágio de áudio de saída, para você ouvir as estações que você está recebendo. Aqui você tem o gerador de side tone. Na parte de cá, você tem o comutador. Tá? Esse comutador, ou chaveador, ele está ligado aqui, ó, junto com o jack, né, o plug, que vai no batedor. Se você notar, aqui, ó, ao encaixar aqui o plug do batedor, ele vai abrir essa chave. Então, ao fechar a chave, ou a pressionar, né, ao bater, digamos assim, um caractere lá no teu manipulador, esse contato aqui se fecha. Então, esse sinal, essa linha, é aterrado. Então, perceba aqui na parte de cá, você tem dois transistores. Um NPN e um PNP. Aqui está ligado a linha do positivo. Nesse momento, do jeito que está aqui, com essa chave aberta, nesse ponto de cá, nós temos uma tensão positiva. Tendo uma tensão positiva, esse transistor aqui, o NPN, está em condução. O que quer dizer isso na prática? Quer dizer na prática que esse ramo de cá está recebendo tensão. Aqui você recebe uma pequena tensão vindo para cá. Já já eu falo o que é essa região. Ao fechar essa chave, esse ponto de cá cai o potencial, ou seja, ele fica negativo proporcionalmente, né? Esse transistor para de conduzir, que é um NPN. O NPN precisa de uma tensão positiva na base e o PNP precisa de uma tensão negativa na base. No momento que você fecha aqui, você vai levar essa tensão negativa na base. E a partir daí, o lado de cá começa a conduzir. Duas coisas acontecem. O gerador de side tone produz o som e, para o lado de cá, o estágio de amplificação de RF é ativado. Então, ao pressionar a chave, basicamente o estágio de RF entra em ação, envia o sinal para a antena, é gerado um side tone que é enviado para o teu amplificador de áudio. Então, ao mesmo tempo que você ouve o áudio gerado, é enviado a portadora contínua para a antena. Basicamente, o chaveador ele faz isso, ele comuta entre dois transistores, ou para a recepção ou para a transmissão. Nessa região de cá, você nota que você tem um transistor FET. Basicamente, o que esse transistor FET faz é chavear a entrada de áudio, a entrada da recepção, o sinal que vem da recepção. Esse transistor FET aqui ele vai chavear esse sinal. Quando que ele vai chavear? Quando aqui você tiver uma tensão negativa. Essa tensão negativa ela aparece aqui no momento que você fecha o contato da chave. Fechou o contato da chave, é informado para esse transistor de cá. Não, desculpa, ao contrário. Ao fechar o contato da chave, esse ponto de cá recebe uma tensão positiva e esse transistor corta. Ao deixar a chave aberta, esse ponto de cá recebe uma tensão negativa e esse transistor conduz. Ele conduz em que momento? Quando a chave não está pressionada. Ao conduzir, ele lê o sinal entregue pelo front-end do rádio, ou seja, está em modo de recepção. Na região de cá, você tem um circuito integrado
que mistura a frequência do cristal com a frequência que está chegando pela antena. O produto disso é entregue para o amplificador de áudio. Esse circuito integrado, eu tenho também o datasheet aqui, ó, é o SA602. O SA602, chamado Double Balanced Mixed and Oscillator, ele faz basicamente dois papéis. O mixer e o oscilador para você produzir a recepção do sinal. Aqui embaixo, ó, tem o diagrama de bloco dele, dá para notar que você tem um amplificador diferencial aqui e um misturador com o sinal do oscilador. Nessa entrada do amplificador aqui, vem o sinal da antena no nosso projeto aqui. É misturado com o sinal do cristal, com o oscilador do cristal, e o produto desses dois é enviado para os próximos estágios. O interessante desse PDF é que ele tem bastante opções de exemplos de montagem, tá? Montagens de teste, outros usos, formas de você amostrar o sinal da antena, por exemplo, single end, input balanceado, né? E entrada dessintonizada. Tem algumas outras formas aqui também. Aqui, olha, os formatos que você pode gerar na saída. Você pode pegar direto a saída dele, enviar para um filtro cerâmico, ou uma estrutura melhor projetada aqui de filtros a cristal, ou transformadores para fazer a saída balanceada. Algumas formas aqui. Aqui também, ó, maneiras que você pode adicionar na região do oscilador dele osciladores, né? Osciladores controlados a cristal, oscilador controlados por bobina e indutores, por indutores e capacitores, né? Circuitos tanque ou circuitos Hartley, né? Osciladores. E também pode utilizar, o pessoal que gosta de mexer com Arduino, pode adicionar nessa região os DDS, né? Os sinais produzidos por circuitos digitais para gerar essa frequência de sintonia dele. Ok? Nessa região de cá, você tem exatamente o estágio de saída. O estágio de saída basicamente é composto por dois transistores. Um pouco menor, que consegue comportar uma corrente menor, mas tem um ganho um pouco maior, e um maior, que tem um ganho menor e uma capacidade de controlar correntes maiores. Tá? Através da combinação desses dois transistores, você tem no conector da antena aproximadamente meio watt de potência de RF. Tá? E na entrada, nessa região de entrada aqui, logo que vem aqui pela antena, você tem um duplo diodo de proteção invertido aqui e um cristal para filtrar. Ok? Basicamente, o que essa parte do circuito faz é, quando exceder a tensão desses diodos, corta, clipa o sinal. Então, se tiver uma broadcast muito forte, com um sinal muito forte por perto, esses dois diodos dão uma reduzida na intensidade desse sinal que está por perto, e mandando para o cristal, né, apenas uma tensão máxima da tensão reversa desses dois diodos. Está aproximadamente 0,6 volts. Ok? 0,6 volts passa para cá, acima ele corta. Ele clipa, né, o sinal. O sinal ele dá uma clipada. É uma forma de proteger o front-end do receptor. Beleza até aí? Finalmente aqui você tem o regulador de tensão que reduz 12 volts da bateria ou fonte que você vai usar para 8 volts para o NE602. Um mixer balanceado aqui. E a região do cristal oscilador, tá? O cristal oscilador está nessa região de cá, onde através dele a frequência do teu receptor e transmissor é definida. Esses são os blocos básicos do QRP, tá? Do kit, né? De montagem. Vou falar um pouquinho agora para vocês como que o sinal, por onde o sinal entra e por onde o sinal sai, ok?
Bom, inicialmente o sinal ele chega pela antena, passa por um filtro sintonizador. Na verdade não é bem um filtro sintonizador, é apenas um filtro passa-baixas, ok? Ele passa frequências abaixo do limite de corte aqui do que foi estabelecido aqui nesses dois capacitores e nesse indutor. Durante o processo construtivo, esse indutor L4 é uma toroide vermelha com aproximadamente 16 voltas de fio, tá? No próprio kit. Apesar de estar em chinês, dá para notar que tem um 16 aqui, tá? Esse 16 é a quantidade de voltas que você vai aplicar de fio de cobre nesse indutor. E no outro indutor, o L3, que corresponde a esse aqui, o L3 você vai aplicar 11 voltas de fio, tá? Então o sinal da antena passa por um filtro passa altas, passa baixa, aqui, passa por um capacitor, que é o C21, chega até um conjunto de dois diodos, que estão ligados em antiparalelos, ok? A função desses diodos é limitar, é clipar um possível sinal de intensidade muito alto na antena, ok? Ele vai permitir que o sinal seja enviado para os próximos estágios até a tensão reversa desses diodos aqui. É de aproximadamente meio volt, tá? 0,6 volts. Então, o que excede 0,6 volts na antena, ele clipa, ele corta, né? Ele limita a 0,6. Abaixo de 0,6, que é mais ou menos a intensidade suficiente aí para os próximos estágios conseguirem interpretar, não modifica nada. Saindo desses dois diodos aqui, ele passa por um cristal para dar uma certa filtrada, uma certa estreitada no sinal recebido que vem por aqui em 7.23, que é exatamente o mesmo cristal da frequência de clock que ele tem aqui, também de transmissão, né? 7023 definido pelo cristal. Quer dizer, esse transceptor recebe e transmite exclusivamente na frequência dos cristais, no caso 7023. Passando pelo cristal, ele vai entrar exatamente naquele chip, na entrada A, né? Aqui, ó, pino 1, na entrada A, naquele chip que é o NS602 que eu comentei anteriormente no diagrama de blocos. Esse sinal presente aqui é misturado com o sinal dado pelo oscilador. O oscilador está em 7023, mais uma pequena variação definida por esse diodo ligado também em posição não convencional, ou seja, ele está ligado de forma inversa, que dependendo da tensão que está sendo aplicada aqui, esse diodo está funcionando como um capacitor, como um varicap. Então, durante a recepção, dependendo de que ponto que está esse trimpote de K, para cima ou para baixo, em relação a essa rede resistiva que ele está produzindo aqui, essa tensão aplicada nesse diodo fará com que ele funcione, se comporte como um capacitor. Você pode substituir D2 por um diodo do tipo varicap, ok? Ele vai te dar um range, uma amplitude de capacitância um pouco maior e vai te permitir com que o corte de frequência de 7023 seja um pouco maior e um pouco menor do que o definido pelo cristal. Portanto, isso aqui funciona como um circuito HIT, ok? Durante a recepção, você pode tentar encontrar ali o melhor ponto para ouvir o tom da estação receptora. Uma coisa importante que eu não comentei, eu vou retornar antes de falar do sinal chegando pela antena, é a posição da chave, do batedor aqui, ó, do comutador, né? Nota, nesse instante, como você está recebendo o sinal, a chave está desligada. Se ela está desligada, nesse ponto de cá apresenta uma tensão positiva. Essa tensão, proporcionalmente ao ramo, né? Essa tensão positiva está fazendo, nesse instante, com que esse transistor de K, o Q2,
através da sua base tendo uma tensão positiva, é do tipo NPN, estar em condução. Se ele está em condução, nota, esse ramo de cá é alimentado, que envia exatamente a tensão para o trim pot, que faz o papel do efeito HIT, né? Do ajuste HIT da frequência em relação ao diodo, que está funcionando como um varicap, ao lado do circuito oscilador do cristal. Ok? O sinal então chegou por aqui, de RF, foi misturado com o sinal do oscilador local, e o resultado disso é enviado através desse pino de K, pino 4, Alt A. O pino 4 caminha até Q1. Q1, como eu comentei com vocês anteriormente, é um transistor FET. Esse transistor FET, nesse instante, por esse ponto de K não está recebendo uma tensão negativa, portanto, aqui você tem uma tensão proporcionalmente, aqui, ó, como não está ligado, ou seja, a chave não está chaveada, essa condução não está acontecendo aqui, ó, nesse momento, tem um sinal proporcionalmente, né, negativo, fazendo com que esse transistor conduza. O sinal passa por esse transistor chaveando aqui, chega até esse indutor, onde possivelmente ele vai dar uma cortada nas altas frequências que podem estar sobrando do lado de cá, e passando por esse indutor exclusivamente o áudio que está indo para o circuito amplificador. Ok? O circuito amplificador já está, no caso, demodulando, né, o áudio, o som da portadora contínua que está recebendo isso aí, do CW que isso aqui está já recebendo nesse instante. Nota, o amplificador de áudio fica constantemente ligado. O circuito oscilador fica constantemente ligado. Então, é comum nesse tipo de equipamento, mesmo durante a recepção, ter algum tipo de vazamento de RF exatamente na portadora, na frequência de 7023, tá? Se não tiver umas blindagens ali adequadas, vaza um pouquinho. Se tiver um transceptor do lado, você vai perceber o vazamento da frequência do clock ali do cristal. Basicamente é isso. Durante a recepção, então, o sinal vem pela antena, é filtrado, é misturado com o oscilador local e enviado para o amplificador de saída. Ok? Basicamente, esse é o caminho por onde o sinal é recebido. Essa chave está pressionada, que você está fazendo com que essa região de cá esteja fechada, né? Que esses dois contatos estejam fechados. Quando isso acontece, primeira característica aqui do chaveador, ele está fornecendo no ponto de K, ao fechar, uma tensão proporcionalmente ao ramo negativa. Se está negativo, o transistor Q2, que é do tipo NPN, para de conduzir. Inversamente, o transistor PNP, que é o Q3, começa a conduzir, fornecendo tensão para esse ramo de K. Nesse ponto, existe uma divisão da alimentação do sinal DC. Uma parte fornece tensão para o side tone, ou seja, um apito é gerado de 700 Hz e enviado, aproximadamente 700 Hz, e enviado para o amplificador de áudio. Então, enquanto você está pressionando aqui, esse transistor chaveou, alimentou o oscilador side tone e enviou esse som de aproximadamente 700 Hz para o alto-falante. Ao mesmo tempo, nesse ramo de cá, o que acontece? É enviado uma tensão para esse pré-driver de RF aqui, ó.
Então, esse transistor começa a conduzir. Ao conduzir, o que ele está, nesse momento, conduzindo? Ele está conduzindo a portadora gerada pelo cristal aqui em cima. Esse cristal aqui, ó, lembra que eu comentei anteriormente no estágio de recepção que ele fica constantemente oscilando? Pois bem, o sinal produzido por ele, encontrado nesse ponto de cá, não está passando mais pelo chip de recepção. Diretamente, é basicamente um cristal oscilando na frequência dele. Importante, sem o hit, ou seja, sem aquela tensão de trim, de corte do cristal. Portanto, durante a transmissão, o ajuste que você fez de recepção não vale, porque não tem tensão aqui. Teoricamente, esse circuito poderia ser unificado, transmissão e recepção, se você colocasse esse ramo aqui, constantemente ligado ao terminal positivo da alimentação. Então, essa tensão fornecida faria um pequeno recorte no cristal que funcionaria durante a transmissão e a recepção. Nesse caso, a transmissão foi desligado esse ramo, que é o estágio anterior. O instante anterior durante a recepção. Esse ramo aqui não existe tensão, portanto, a oscilação produzida pelo cristal diretamente está saindo por aqui, por esse ponto de cá, enviando na base do Q6, que é esse driver ou pré-driver, vamos chamar assim, que está gerando aqui o sinal de RF e já enviando também constantemente para o, vamos chamar isso de PA, pode ser, estágio final. E o estágio final já está enviando para a antena, né? Diretamente para a antena o sinal dessa portadora. Então, bem simples, né? A transmissão dele é muito simples. Se não fosse o side tone, durante a transmissão, basicamente o que acontece? É um cristal enviado no driver, o sinal, a portadora do cristal enviado no driver ou pré-driver de RF e direto para a antena, através do PAzinho para a antena. Mas também acontece outra coisa aqui, né? Como eu tenho, nesse momento, uma tensão aqui, ó, sendo gerada nessa direção de cá, esse ramo aqui também, daquele transistor FET, é cortado. Então, nesse momento, existe um corte na recepção do sinal da recepção, ok? Ou seja, ele está desligado, ele não está permitindo que o sinal chegue até, passe por esse transistor. Então, esse transistor aqui tem uma função também associada a esse ramo do circuito, uma função dupla. Ele corta a passagem de áudio na entrada do amplificador. Okay? Apesar do amplificador constantemente ficar ligado, ele está cortando, está chaveando o sinal recebido. Basicamente, a transmissão é isso. Alguns cuidados durante a montagem, como eu comentei anteriormente, é o valor desse indutor. E basicamente isso. Coloque esse D2, esse Q5, né, D882, dentro de um dissipador ali que acompanha o próprio kit e sem problemas, tá? A fonte de alimentação é bem simples, tá? Não tem muito que se fala ali na fonte de alimentação. Ela é uma fonte bem comum. Tem um diodo de proteção, que é útil aqui sem querer se inverter a tensão. Esse diodo vai conduzir, vai queimar teu fusível anteriormente, que ele vai proteger o teu circuitinho, e um capacitor ali de filtro e um capacitor de desacoplamento. Não tem nada muito sofisticado, não, no estágio de fonte dele, tá? Basicamente é isso, dessa forma. Ok? Eu preparei aqui um pequeno setup para demonstrar para vocês o funcionamento dele, ok? Tá aqui o QRP dentro da caixa, conforme eu mostrei nas fotos para vocês, o batedor e um pequeno alto-falante aqui, um pequeno amplificador, para poder aqui passar no vídeo para vocês poderem ouvir a recepção dele. Fiz um pequeno dummy load aqui. Ao transmitir, ele transmite nessa carga aqui, e do lado de cá um transceptor da Ieso Foxtrot Tango
817. Está também ligado num dummy load, uma carga fantasma e uma pequena antena. Para ajudar aqui nos testes, eu vou disparar pelo FLDIG, eu vou disparar o chamado de CQ, ele vai transmitir nessa carga fantasma, vai vazar um pouco de sinal pela antena, para a gente poder ouvir na recepção aqui dele o sinal sendo transmitido ali, ok? Bom, deixa eu ligar esse aqui, baixar um pouquinho o volume desse e transmitir por aqui, ok? O meu indicativo. Bom, já está transmitindo por aqui e ele, na carga fantasma, já está conseguindo interceptar os sinais, né? Receber os sinais. Ok? Agora eu vou fazer o processo contrário para vocês notarem. Vou transmitir por aqui, também pela carga fantasma, e o 817 vai receber o sinal só para comprovar, ok? Bom, inicialmente vou fazer o quê? Desligar aqui, senão o sidetone vai ficar um pouco alto, olha. O sidetone está um pouco alto aqui. Eu vou baixar, desligar aqui a caixa e aumentar o volume de cá, para vocês perceberem o sinal sendo transmitido daqui chegando até lá, ok? Nesse momento, esse som que vocês estão ouvindo já é dele, é o tom dele chegando aqui nesse de cá. Ok? Então isso comprova que a recepção e a transmissão está funcionando. Ok, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ficou um pouco longo, mas ele acabou passando aí por todos os estágios aqui, desde a obtenção do kit até a construção, até um pequeno teste de transmissão. Ok? Forte abraço a todos. 73, aqui é a estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro e eu vou ficando por aqui. Ok, senhores? Forte abraço.